Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CRM Think. Eu me chamo Ariel, faço parte do time de especialistas Bitrix e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico: permissão de acesso no Bitrix. Se você já teve um caso de um usuário ver algo que não deveria, um vendedor vendo leads de outras pessoas, esse vídeo é para você. E nesse lugar eu vou mostrar como você vai configurar isso tudo dentro do seu Bitrix para que isso não aconteça mais. Vamos lá? Eu estou aqui com o meu Bitrix aberto, né? Lembrando que aqui é um ambiente nosso de teste, então às vezes podem ter departamentos criados a mais, ou permissões de acesso que não façam muito sentido. Mas vamos lá. Primeiramente, para a gente trabalhar com a permissão de acesso dentro do Bitrix, a gente tem que entender a estrutura da empresa, que é o organograma. Para acessar, né, eu acesso aqui nesse botão convidar. E aí vai ter aquela caixinha que eu mostrei ali que era a estrutura. E acesso editar, e ele já vai me abrir esse lugar aqui dentro do Bitrix. Ele recentemente foi atualizado. Antes ele era bem diferente, né? Agora ele tem esses blocos onde a gente consegue dar zoom, aumentar aqui, né? Minimizar também e fazer a pesquisa, né? Eu quero encontrar um usuário dentro de um departamento e ele vai me trazer rapidamente onde ele está. Mas o principal aqui é a gente entender que essa estrutura ela vai impactar diretamente lá na permissão de acesso. Por quê? A gente tem os departamentos. Então, eu tenho o departamento principal, né, que é o primeiro ali da empresa, que eu digo que é a matriz dela, né? Então, quem está acima, aqui estaria o CEO, as pessoas da diretoria mesmo. E aqui abaixo seriam de fato os setores. Então, a gente tem um setor de implantação, vamos pôr aqui o nome desse setor comercial, né? Eu vou dando uma mudada aqui durante o vídeo para a gente ver. Posso colocar aqui que vai ter o setor do financeiro. Então, eu posso ir criando todos os setores da minha empresa. Dentro do comercial, tem algum subdepartamento? Ah, tem. Eu gosto que dentro do comercial tenha o CS, time de CS, e os times de vendedores mesmo, né? Vou botar aqui então, vendedores. Porque dentro do departamento principal eu posso colocar aqui subdepartamentos. E cada departamento ele pode ter um supervisor. Então, no comercial, vamos colocar aqui que a Amanda ela vai ser essa supervisora. Então, eu vou atribuir a permissão aqui de supervisora para a Amanda. Então, ela começa a ficar aqui em cima e aqui embaixo são as pessoas, né, que fazem parte do time dela. Vamos deixar aqui só o usuário da CRM. Beleza. Abaixo da Amanda, porque ela lidera esses outros dois departamentos, nós temos o time de vendedores. Tem alguém aqui que é supervisor desse time, né? Então, a Amanda seria uma coordenadora de vendas e teria um supervisor desse time ali para ela. Ah, tem. Vamos colocar aqui que é a Jaqueline. E quem faz parte do time da Jaqueline? Vamos tirar só aqui a Rose. Quem faz parte do time da Jaqueline? Vamos colocar aqui que Ariel, o Pedro e o Renan. Esses são os 3 vendedores. E do CS? Quem cuida? Do CS, as pessoas que vão fazer parte desse departamento vai ser a Bruna, o Santiago e o Anderson. Esses são os CS. Tem algum supervisor ali no CS? Tem, vai ser novamente a Jaqueline. Então, a Jaqueline ela está cuidando tanto das vendas quanto dos CS, né? Tanto do vendedor ali. E aí, o que que isso tem a ver com as permissões, né? Agora eu vou acessar aqui a parte de permissão de acesso do CRM para mostrar o porquê que primeiro eu iniciei ali pela estrutura da empresa, né? Por que que você precisa primeiro estruturar para depois a gente tratar ali de uma permissão de acesso. Eu vou iniciar pela permissão de acesso de CRM, porque ela vai ser parecida para as outras ferramentas também. Mas como o CRM ele é uma das ferramentas principais do Bitrix, faz mais sentido eu iniciar por aqui, porque tem mais funcionalidades, né, diferente das outras. Então, agora, eu estou aqui na parte da permissão de acesso. Em outra aba, eu vou deixar aberto aqui
a minha estrutura da empresa para eu ir mostrando o porquê que eu comecei, sabe, essa relação ali para vocês. Então, deixa eu abrir aqui. Então, vamos no convidar, estrutura, editar, e aí eu acesso a estrutura da empresa. Vou deixar aqui aberta e vou voltar para essa tela da permissão de acesso. Então, aqui nesse canto esquerdo, eu tenho como se fosse um menu. Esse menu, ele é relacionado às entidades, né, que é contato, empresa, lead, negócio, e também ele já separa para mim por pipeline, e se eu tiver um SPA, por SPA, e todas as ferramentas ali do CRM, inclusive formulário de CRM, toda a parte ali de, deixa eu abrir aqui, ó, licenças, né? Tudo que você tem ali de SPA criado, a parte de preferências, histórico, que cada pessoa vai ver. Mas vamos iniciar aqui pelo contato. Então, quando eu seleciono o contato, ele vai me abrir aqui tudo que tem relacionado à permissão que eu dou para a entidade de contato. Já nessas colunas aqui, vocês podem ver que ela repete, né? Aqui é tudo ler, 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 mas o que diferencia é a função. Então, antigamente, essa permissão de acesso também era diferente. Então, o Bittrex ele acabou atualizando ali, até o formato ficou melhor visualmente, né? Porque agora a gente consegue ter uma visão geral do que cada função tem. Porque antes a gente tinha que entrar função por função para ver o que eles tinham de acesso. Dessa forma, eu já olho aqui, né, no geralzão, o que o suporte, o que o SDR, a diretoria tem de permissão. Essas funções, elas não são nativas, né? Você consegue criar, elas são personalizadas. Então, se eu quisesse adicionar mais uma função aqui, eu posso. Então, eu vou adicionar uma do zero e vou falar aqui que é o time dos vendedores. Beleza, esse é o nome da função. Mas aqui eu preciso atrelar o departamento. Por isso que primeiro eu criei um departamento comercial, um subdepartamento de vendedores, para daí sim eu conseguir configurar a permissão de acesso, porque sem isso eu teria que incluir usuário por usuário, então ficaria inviável, né? Até mesmo questão de manutenção. Se um usuário entra, se um usuário sai, eu teria que estar sempre olhando aqui se a pessoa tem permissão ou não. Já eu colocando ele vinculado ao departamento é mais fácil. Então, eu entraria aqui no comercial e falaria que o departamento de vendedores, né, deste departamento, então, somente os colaboradores deste departamento, porque ele tem a segunda opção, né, deste e subdepartamento. Então, se eu falasse que os vendedores, na verdade, eles têm uma permissão do departamento comercial e subdepartamentos, ele estaria pegando comercial e esses outros dois departamentos. Então, as pessoas que fazem parte disso tudo vão ter aquela permissão, aquela função. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que somente este departamento tenha acesso. Às vezes é um pouquinho confuso, mas depois vocês vão pegando mais o jeito, tá? Então, eu incluí aqui. Pronto, já está incluso, ó, vendedores. E aí sim eu começo a trabalhar com o que eles vão ver ou não, né? Ver, adicionar, editar, tem vários níveis aqui de ações que eu consigo permitir ou não. Então, aqui nos vendedores, então eu sempre preciso me atentar que eu estou na função correta, né? Cada uma dessas colunas são funções diferentes com usuários ou departamentos diferentes envolvidos. Eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, os vendedores, para ler, né, aqui no contato, eles vão ter permissão para ver só o que é deles. Mas eu tenho outras opções aqui. Eu tenho o que é deles, o que faz parte do departamento deles. Então, vamos voltar aqui no time vendedores. Se eu falei que lá para contato eles têm permissão para ver o que é dele, então aqui eu como Ariel, né, eu vejo todos os contatos que estão com a minha responsabilidade, mas se eu coloco que também é do departamento, o Renan consegue ver o que é meu, eu consigo ver o que é do Renan, o Pedro consegue ver, todo mundo vê o de todo mundo que faz parte daquele departamento. Então, por isso,
Aqui é bem importante vocês verem antes de dar a permissão, tá? Porque às vezes é isso que pode estar causando ali o fato de um vendedor ver o lead do outro, ver o contato do outro. Às vezes é só um flag a mais que você deu aqui que está fazendo isso tudo acontecer, né? E aí a gente tem o do subdepartamento também, que é a mesma ideia ali quando eu coloquei na função, né? Que é o quê? Se eu estou aqui no departamento comercial, eu tenho um contato comigo, as outras pessoas que fazem parte aqui de baixo dos subdepartamentos também vão conseguir ver, né? Porque eu coloquei ali naquela função que eu consigo ver tudo isso, o que é meu, o que está nesse departamento que eu faço parte e também nos subdepartamentos do meu departamento principal. Então, se eu faço parte do comercial, eu consigo ver o que está com o time de vendedores e o que está com o time de CS. Mas se eu estivesse com vendedores, não teria subdepartamento aqui abaixo, tá? Então, ele não veria nada. Então, vai muito de onde você está alocado ali naquela estrutura da empresa. E aí, a gente tem aqui todos os itens marcados como disponível para todos. Dentro do card ali, né, de um cartão de uma oportunidade, de um contato ou de um negócio, enfim, dentro do Bittrex tem um campo que muitas vezes ele fica oculto, mas esse campo ele se chama disponível para todos, tá? Vocês podem ainda não terem visto ele, mas ele tá aqui, ó. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Vamos abrir aqui um lead. Ó, disponível para todos. Então, muitas vezes ele está ali como oculto. Quando você baixa o Bittrex pela primeira vez, ele até aparece, mas a gente vai lá e oculta, porque ele não é utilizado somente se essa função aqui estiver flegada. Quer dizer o quê? Por mais que eu não faça parte do departamento daquela pessoa, o item não esteja comigo, mas se eu tenho essa função aqui marcada na minha permissão de acesso, eu vou conseguir ver os leads que às vezes não têm relação nenhuma com o meu time ou comigo, porque está lá como sim. Então, é isso que essa função faz. E aí, todos os itens, quando eu clicar aqui, ele vai flegar todos os itens acima. Então, quer dizer que eu tenho permissão para fazer tudo, né? Ver o que não é meu, o que está comigo, o que está com uma pessoa de outro time. Então, tudo isso aqui, ele vai dar como sim. Normalmente, a gente utiliza esse itens do usuário quando é um vendedor, porque ele só tem que ver o que quando ele está como responsável, né? Que é aqui, né? O responsável por esse card. Opa, acho que ele está oculto, calma. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. O responsável por esse card. Então, se eu estou como responsável, pessoa responsável, quer dizer que eu tenho acesso. E isso vai funcionar para o adicionar, né? Então, se eu quero criar um novo card, um novo contato nesse caso, também vai funcionar a mesma coisa. As funções são iguais em níveis de permissão, tá? O que vai diferenciar é o que eu estou dando essa permissão. Então, de contato e empresa, eles são bem parecidos. Agora, diferente de contato e empresa, a gente passa para leads. Que leads, né? Aqui vocês podem ver que na empresa não tem um maisinho aqui do lado. Já leads tem. Por quê? Porque leads ele tem etapas, da mesma forma que negócios ou um SPA ali que você configurou com etapas do Kanban. Então, se eu abrir aqui, a minha permissão, ela não fica restrita somente a ler o card. Eu posso, inclusive, limitar em qual etapa ele vai ver. Porque na entrada eu posso falar assim, não, na entrada o comercial ele não vai ter interação nenhuma. Eu não quero que ele veja. Porque eu, como supervisora, vou ali fazer a distribuição. E aí depois eu arrasto para a etapa, entrou na fase, né? Que aqui é o nome dessa etapa. E aí, a partir desse momento, sim, ele pode ver. Então, eu consigo limitar a permissão dele, inclusive por etapas dentro do fluxo, tá? E isso funciona para leads, na parte de ler, adicionar, também eu consigo por etapa, editar também por etapa. E hoje o Bittrex ele trouxe como uma atualização recente que até mesmo o mover para etapa. Antes a gente tinha que fazer via automação, né? Criar uma automação lá que a pessoa quando jogasse, fosse o usuário X, voltava ele para a fase anterior. Tinha que ter uma automação para isso.
Hoje em dia não, hoje em dia o Bittrex ele trouxe uma funcionalidade na permissão de acesso que é justamente para eu falar assim, não, o comercial não pode jogar o card para não atendê-lo. Tá aqui, negada a permissão. Então, se ele tentar arrastar para lá, vai falar que ele tem permissão insuficiente para tomar aquela ação. Então, é algo também que é bem legal, que antes a gente tinha que contornar via automação e hoje agora o Bittrex trouxe, né, de uma forma nativa mesmo, que aqui na permissão de acesso a gente consegue estar configurando isso. Questão de valores nas etapas do Kanban, né? O que que é isso? É essa parte aqui, ó. No modo Kanban, quando eu acesso, eu tenho ali um dinheirinho que fica ali em cima de cada etapa. Eu deixo ele carregar aqui, ó. Tá vendo esse valor aqui? Eu consigo agora restringir o acesso. Então, se eu falar assim, olha, eu não quero que tal departamento, vamos supor que seja um departamento do CS ou da implantação, que não precisa ter ciência dos valores que foram negociados ou olhar aqui e ver quanto que está em cada fase, eu posso falar que para eles, eles não vão ter acesso a esse valor aqui nas etapas. Então, eu coloco aqui ocultar. E aí eles não vão mais ter esse acesso. Isso vai funcionar para leads e para negócios e SPA. Tudo que contém etapas dentro do Bittrex, né? Que é esse Kanban aqui que a gente chama. Então, leads tem isso. Se eu acessar negócios, eu também vou ver dessa forma, com várias etapas, né? E isso, todas as pipelines contém. Se eu acessasse aqui um SPA, né? Que é uma automação inteligente de processo, eu também teria aqui etapas. Tudo isso eu vou entrar aqui na permissão de acesso e por etapa eu consigo personalizar. Mas não, eu não quero que seja por etapa. Eu não quero ter que entrar uma por uma aqui e configurar ela. Eu quero num geral, que é que na pipeline negócios portal Bittrex, eles tenham acesso para ler. Tudo bem, eu vou só minimizar aqui e aí eu faço no modo geral o que eles têm que ter acesso. E aí ele já vai herdar para o restante das etapas, tá? Então, são configurações ali que muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer, mas é o que é mais importante dentro do seu Bittrex, né? Depois da configuração. Então, você vai configurar ele para uso, mas antes de liberar de fato para uso, você tem que se atentar às permissões de acesso, porque senão vão ter casos o teu usuário ali tá vendo que não deveria, tendo acesso a dados que não deveria ter, né? E com isso a gente consegue restringir aí essa visualização. Para a parte de CRM, é basicamente isso, tá? A permissão de acesso. E aí eu posso vir para outras ferramentas do Bittrex, porque o principal aqui hoje em dia a gente fala que é o CRM, mas o segundo aqui eu diria que é tarefas e projetos. Então, dependendo do seu plano, né? Porque você tem que se atentar a isso também, tem planos que na parte de tarefas e projetos você não tem acesso a essa personalização da permissão de acesso. E o que que ele vai levar em conta, Ariel? A estrutura da empresa. Porque daí ele vai falar assim, ó, a supervisora, que é a Jaque, ela tem acesso para criar as tarefas e a olhar as tarefas do time dela, que são as pessoas que estão aqui como colaboradores. Diferente de uma permissão de acesso aqui, que eu consigo personalizar de fato o que eu quero, né? Então, se você tem esse acesso pelo seu plano, você pode ir por aqui. Caso você não tenha, é a estrutura da empresa. Então, por isso que eu sempre inicio pela estrutura, porque é o principal para depois a gente ir para uma personalização da permissão, tá? E aí, aqui de tarefas, ele é bem mais simples, porque tarefas não existe diversos pipelines. Tarefas não existe entidades, né, de contato, empresa, negócio, SPA, não tem nada disso. Tarefas é uma tarefa que você cria e aí você tem a permissão aqui, quem vai editar, quem vai delegar, se pode adicionar participante, alterar responsável, se pode editar uma tarefa concluída, excluir, então tudo aqui ele vai definir o que eu posso ou não. E pode ou não, né? Não tem aquela opção lá de ler, adicionar, para todos, não. Aqui é só um flag que eu dou dentro dessa função. Então, da mesma forma que a gente tinha no CRM de funções aqui, permanece igual, né? Eu posso criar uma função do zero ali de vendedores e falar que eles vão ter permissão para editar,
adicionar participante, vamos ver o que mais. E é isso, para o vendedor. Bem simples, editar e adicionar participante. Porque se a tarefa é dele, ele já consegue mexer ali nas coisas, né? Mas o editar a tarefa é uma tarefa pós-criada. Então, depois que eu criei, eu quero editar ali uma descrição. Isso você pode, se você é responsável. Mas caso você fale que não, você só vem e despliega aqui a opção, tá? Então, de parte de tarefas e projetos, ele é simples, que nem eu falei para vocês, ele está bem descrito aqui, e ele tem tudo, né? Regras de automação, modelos, toda a parte de tarefas aqui, ele já vai mostrando para vocês. E tem como vocês copiarem uma função, tá? Então, eu já tenho uma função aqui de colaborador que está bem bonitinha e eu quero copiar para um outro time, mas só desligar uma opção. Eu venho aqui e falo que é esse que eu quero copiar. E eu dou um novo nome para ele, né? Colaborador 2. Enfim. E sempre lembre-se de salvar. Porque se você fecha sem salvar, tudo que você fez já foi, né? Digo isso porque já aconteceu. E aí, depois aqui de tarefas, uma outra permissão que a gente tem de acesso aqui no Bittrex é o marketing, né? O marketing, ele é uma ferramenta mais relacionado a campanhas de e-mail ou campanhas de SMS, você tem um número integrado, mas ele também tem toda a parte de permissão de acesso, porque é uma ferramenta que é mais o time de marketing ou comercial ali que utiliza, né? Então, para nem todo mundo ter acesso ali para estar disparando campanhas de e-mail, por isso que o Bittrex fez essa permissão. Então, aqui, ó, que nem eu falei, ela é bem parecida com o de tarefas, tá? Você vai ter as funções, onde você vai criar e adicionar ali os departamentos ou os usuários, igual a gente fez lá na permissão de CRM. E aqui abaixo a gente tem as funcionalidades, né? Então, ele pode visualizar a campanha, criar a campanha de e-mail, criar a campanha de SMS, transmissão de voz, executar, parar e pausar campanhas, toda a parte de anúncio ali que o Bittrex tem, né, disponível, segmentos, incentivo de vendas, modelos, enfim, toda a parte ali do marketing, inclusive o iniciar, que é o quê? Essa tela aqui de início. Se eu falar que um time não vai ter essa visualização, se ele tentar acessar o marketing, ele não tem acesso, tá? Então, é muito importante aí essa configuração dessa permissão de todas as ferramentas ali que vocês utilizam no dia a dia, tá? Dentro do seu Bittrex. Lembrando que toda a parte da permissão de acesso é feita por um administrador do Bittrex, que é o quê? É uma pessoa que aqui no usuário dela, ela tem uma flag de administrador. Então, esse administrador, ele tem uma função ali de permissão master. Ele consegue ter acesso a tudo, configurar tudo dentro do seu Bittrex, diferente de você dar todo o acesso ao CRM. Então, no CRM, você só vai ter acesso àquela entidade em específico, né? Aquela ferramenta do Bittrex. Já aqui, quando ele é relacionado ao usuário, é essa pessoa que vai fazer aí essa configuração de acesso para vocês, tá? Bom, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês. Se vocês já passaram por isso ou conhece alguma pessoa que utiliza Bittrex e ainda tem dúvidas em permissão de acesso, compartilhe esse vídeo com ela. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar o seu like ali e também o que você quer ver nos próximos vídeos no comentário.